Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast. Eu sou Manuela, sou apresentadora. E hoje nosso segundo tema é juventude. E quem melhor para entrevistar além do que o próprio líder dos jovens, o Ricardo. Mas antes, quem é o Ricardo? Olá, Manu, tudo bem? Que Tudo. prazer estar aqui junto com você nesse momento. Um prazer você que está nos assistindo. Estou muito feliz. Meu nome é Ricardo, né? Sou esposo da Brenda. Eu e ela nós somos líderes de jovens aqui da Igreja Batista Central em Itapecerica da Serra. Sou pai, tenho uma linda criança chamada Vinícius, de 1 ano e 7 meses, né? Sou filho do pastor. E estou aqui muito feliz, né, de fazer parte desse momento, dessa etapa da nossa vida, né, de ser líderes dos jovens. Não tem sido fácil, mas Deus sempre nos coloca as melhores ideias e intenções no nosso coração. Bom, como é que você começou a envolver, se aproximar mais do Ministério dos Jovens? Ó, Manu, é bem legal falar sobre isso, porque na verdade, assim, eu sempre tive envolvido com tudo que há de jovem na igreja, né? Então, eu fazia parte de todos os grande parte dos encontros, né, todas as programações. Então, eu sempre tive ligado com os jovens. Então, isso, na verdade, foi uma junção, né, junto com, primeiramente, a vontade de Deus, né, da chamada desse ministério, né, junto eu e a minha esposa, né, para a gente estar ali liderando os jovens. Então, esse foi o real motivo, né, porque nós já estávamos ligados a esse ministério. O que mais te motiva para você poder continuar querendo trabalhar como líder de jovens? Olha, mano, o que mais me motiva é colocar a mensagem de Cristo no corações dos jovens. O que mais me motiva é um jovem dizer não ao mundo e dizer sim para Deus. Essa é a minha maior motivação na minha vida hoje, na vida da minha esposa, que o jovem possa entender a importância de estar na casa do Pai, a importância de ter uma vida de relacionamento com Deus. Quais são as lições que você aprendeu enquanto liderava? Ó, a lição mais importante foi que não é fácil, não é fácil de maneira alguma. Tem dia que você fala, não dá mais, né, não quero mais, porque não é fácil liderar jovens. Infelizmente, né, é o nosso ponto fraco, né? Chega um momento que a gente fala, não, tô desanimado, isso. Essa é uma das experiências que eu tenho, né? Mas uma das melhores experiências é que o jovem, ele é um ser muito abençoado por Deus, porque o jovem tem muita energia, tem muitas boas ideias, ele tem muito vontade, né? Então essa é uma das experiências que eu carrego muito positiva na vida do jovem. O que você diria para uma pessoa que quer ser líder de jovens, administrar? Olha, a primeira coisa eu falaria que não é fácil. A caminhada, a jornada não é fácil, mas é muito bonito a gente ver que talvez, né, a partir daquele momento que você escolheu isso, você vê um jovem ter uma vida mudada, um jovem formando uma família, né, uma família em base em Cristo, uma família em base na palavra, mediante a sua liderança, aquilo que Deus colocou no seu coração, isso é gratificante. Então não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Como é que você ajuda os jovens a lidar com dificuldades, mais como bullying na internet e também problemas familiares? Ó, hoje o mundo que a gente está, infelizmente, essas redes sociais, hoje você é muito mais visto, então você é muito mais julgado, então você é muito mais falado. Não é fácil, não é fácil. Mas o que eu falaria para um jovem desse é ele, na verdade, sempre, né, ter Jesus, né? Sempre Jesus é aquele que vai abraçar ele, acolher ele, independente do problema que ele tenha, o que ele tenha. Jesus é o primeiro de tudo. E depois ele precisa ter, sim, de fato, uma comunhão com um líder e com um amigo, ou com seu pastor, ou com alguém que te acolha, que te ajuda, né, a sanar, ou pelo menos a direcionar para você resolver os problemas. Bom, não sabia dessa, deve ser bem curioso. Como é que você incentiva bastante, por acaso você incentiva bastante os jovens a poder ler a Bíblia diariamente e orar também? Olha, eu tô com um propósito, um plano, né, de sempre estar colocando vídeos, né, no nosso grupo de jovens.
incentivando o jovem a ter seu momento, né, do secreto, o seu devocional, ou quando ele acordar, ou antes dele dormir. Então eu incentivo isso porque o trabalhar e o agir de Deus, ele primeiramente é eu e ele. Depois você vem para na comunidade, né? Você vem para o mundo afora, mas primeiro Jesus trabalha com você. Então você precisa ter esse momento de comunhão, você e Deus, tete a tete ali, você orar, você buscar a palavra, para depois você ter uma vida no mundo externo, né? Então eu sempre incentivo o jovem, jovem, você precisa estar buscando, você precisa estar falando com Deus, porque isso é muito importante para nossa vida e nosso relacionamento com o Pai. Então é importante, qualquer horário do dia, eu ter falado com Deus. Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem muito essa questão de formalidade, e eu entendo que não existe formalidade, porque é a mesma coisa quando você tem um melhor amigo. Você tem um melhor amigo, você não fica escolhendo, não, vou mandar mensagem pro melhor amigo tal hora e tal hora, tal hora. Não, você é espontâneo. Quando você quer falar com ele, você fala. Com Deus é da mesma forma. Né? Você pode usar, você falar no momento que você se achar melhor, no momento que você cara, preciso. Há uma necessidade de falar com meu melhor amigo, com meu pai, né, com meu papai, né, que é o nosso Deus. Então, qualquer momento, eu me pego muitas vezes, às vezes, dirigindo e falo, ah, Deus, estou precisando disso, Deus me ajuda nisso, Deus me dá uma ideia nisso, às vezes num banho, às vezes trabalhando, estou viajando ali e tal, e eu falo com Deus. É isso, porque Ele faz parte da minha vida a todo momento. Bem curioso. Você que ainda tá nessa fase dos jovens, né? O que você acha que é o maior desafio que os jovens enfrentam? E como é que você diria para eles para poder ajudá-lo a superar esse desafio? Olha, o maior desafio do jovem, de todo jovem hoje, é até uma coisa que eu converso muito com a minha esposa, que é a constância. O jovem hoje ele não consegue ter uma constância. Às vezes ele vem para o culto, ele fica super animado, ele vai para um encontro diferente, vai para um retiro, ele vai para qualquer coisa que ele se sinta muito à vontade. E o maior desafio é a constância, porque às vezes ele sai ali e tudo revira na vida dele e acaba esquecendo aquele momento. Mas esse é o maior desafio do jovem, a se manter constante, né? E o meu conselho que eu daria é que, acima de qualquer coisa que aconteça, nada é suficiente se você não estiver em busca contínua com Jesus, em busca contínua com Deus. Então, nada é suficiente, só Jesus é suficiente, né? Nada é suficiente, mas hoje a grande dificuldade do jovem é essa. Então, Deus tem que estar primeiro de tudo. Sempre, sempre. É inegociável. Você está falando com o autor da vida, você está falando com aquele que te fez, te criou. Então é inegociável você. Não, eu vou deixar Deus para depois. Não, ele é primeiro. Aí a gente acha que é quando acordar. Não, em tudo ele é primeiro, né? Não que seja um padrão, mas em tudo ele é primeiro. Antes de qualquer coisa, Deus vem primeiro. Bom, ah, o que você trabalha ajudando os outros ministérios da igreja? Ó, trabalhar em conjunto com os ministérios da igreja, isso é muito importante, porque eu acredito muito, né? Eu e minha esposa, a gente acredita muito que um depende do outro, né? No ministério. Tá no ministério das mulheres, dos homens, né? Das senhoras, e assim, o ministério infantil. Então, todo o ministério tem que andar junto, né? Tem que ter essa conexão, né? E graças a Deus nós temos uma boa relação, né? Com todos os ministérios, todos os líderes, né? Então, por quê? Porque a gente depende um do outro, um liga ao outro, né? Então, isso é muito importante. Qual o seu propósito para os jovens daqui futuramente que estão no seu ministério? Olha, isso é muito lindo porque eu vejo assim que tudo tem um propósito. Além quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente fala de ministério, que é algo para Deus, tem um propósito. O meu maior propósito o nosso, né, o meu da minha esposa, é que o jovem ele se transforme e que ele possa transformar outros jovens também. Então a gente tem o ditado, né, que a gente quer formar flechas, né? Então formar flechas é você formar um jovem e você atirar ele para ele ir muito longe. E qual que é esse longe? Pegar mais jovens, trabalhar com mais jovens, transformar mais jovens, para que a nossa comunidade, a nossa igreja seja uma igreja transbordante, uma igreja com muitos jovens transformados, que vai alcançando nações, alcançando novos jovens, né? Que esse é o maior propósito, é fazer vida se render aos pés de Jesus. Como você deseja que os jovens do seu ministério
Ajudem o mundo, a comunidade e o mundo ao seu redor a melhorar. Olha, eu espero quando o que eu mais espero é que eles entendam, né? Que eles entendam que sem Jesus você não consegue nada, né? Então eu espero que eles vão falar do Evangelho, né? Falar de Jesus, né? Falar o quão bom ele transformou as nossas vidas, transformou as pessoas do nosso ministério. Então eu espero que eles tenham esse trabalho, né? Progressivo, né? Porque isso é muito importante. Não faria sentido, né? Se ele não, ou se nossos jovens não fizessem isso. Qual é a importância da escola bíblica na vida dos jovens? Ó, eu aprendi com João Júnior, meu líder, né? Ele era líder de jovens nessa época. Ele fala uma coisa que eu gravei na minha vida, né? Que um cristão, ele nunca vai atingir a sua maturidade espiritual sem escola bíblica dominical. Ou seja, a gente não consegue ser um engenheiro se não estudar. A gente não consegue uma habilitação se a gente não fazer uma prova. A gente não consegue ser alguém se a gente não fizer algo. Então, a gente não consegue uma maturidade com Deus sem buscar a palavra. Inclusive, Deus nos abençoou com a leitura, porque Ele deixou uma Bíblia, Ele deixou a palavra dele escrita, né, para o seu povo, para que nós possamos aprender, né? Então, assim, é a melhor escolha que a gente faz é estudar a palavra, estar presente, né, na igreja, na escola bíblica dominical. É inegociável isso, porque você vai aprender, você vai ver pensamentos diferentes que você não tinha visto, né, referente à palavra de Deus. Né? Sempre quando a gente está aqui na escola bíblica, a gente vê visões maravilhosas mediante a palavra, o que a palavra diz, né? Então é muito importante o jovem, não só o jovem, mas toda a igreja participar da escola bíblica dominical. Mesmo porque, mano, porque muitas vezes nós estamos vendo vídeos e estamos vendo palavras que às vezes não diz com aquilo que está na palavra, mas você só vai captar isso quando? Quando você entender a verdade da palavra de Deus. Então é necessário que o jovem esteja ligado na escola bíblica dominical. Sim, ele tem que estar ligado, né? Ele tem que estar ligado porque, além da gente ter tantas facilidades hoje em dia, a gente aprender sobre a Bíblia, né, na internet, diversos cursos, né? Existe também esse tempo, né, da nossa comunidade, da nossa igreja. E a igreja, ela tem colocado professores capacitados para nos ensinar aqui na nossa igreja. Então, professores que têm uma visão maravilhosa mediante a palavra. Então, o jovem não pode negociar isso. Às vezes é difícil acordar de manhã e tal, mas você só tem o domingo para dormir e tal, mas, cara, você tá aprendendo algo sobre o seu pai, aquele que te criou. Então, a verdade, aquilo que você vai transformar vidas a partir da verdade de Deus, né? E qual conselho você dá para os jovens que estão perdendo tempo, dias, horários, em vez de estar falando com Deus e estão nas redes sociais? Olha, o conselho que eu tenho pro jovem é que o jovem hoje, ele tem que entender que não é sobre esse momento que ele vive, mas sobre aquilo que Jesus quer para sua vida, né? Infelizmente a internet, as redes sociais têm atraído muito, não só nossos jovens, mas todos os adultos, tudo mais. Mas o conselho que eu dou, que o jovem ele tem que saber que o seu tempo ele é muito rico, né? O tempo que Deus nos dá é muito rico. Infelizmente o mundo, essas ferramentas são boas, importantes, mas no momento e na hora ideal. Então, o conselho que eu dou pro jovem refazer, né? Olhar ali, né? Minha esposa me mostrou esses dias o tempo que a gente perde no Instagram, né? Então, você precisa se analisar, ver quanto tempo você está perdendo, né? Com coisas que não te faz crescimento. Então, isso é muito importante para sua vida, né? Então, o conselho que eu dou pro jovem é pro jovem rever o seu tempo, rever aquilo que está preenchendo essa vida, ver aquilo que tem chamado sua atenção, então para você ver mesmo se está sendo produtiva a sua vida. Ah, qual a importância da leitura da Bíblia na vida dos jovens hoje em dia? Isso aí é uma pergunta fundamental para todas que você me fez, mas a importância é viver com Deus, não tem outra. Você precisa, a todo momento lendo a palavra de Deus,
todo momento ligando com a palavra de Deus, né? A gente não, eu sempre falo que é inegociável você viver com a sua Bíblia, andar com a sua Bíblia, né? Eu mesmo nunca deixo de levar minha Bíblia no carro, na minha mochila, no meu trabalho, porque a todo tempo você precisa tirar um tempo ali, tirar, né, uma palavra daquilo que Deus escreveu, daquilo que Ele deixou, né, para nós, daquilo que Jesus nos ensina. Então é inegociável. Por que que os jovens hoje em dia não querem estar tão perto da igreja e nem vem tanto mais? Ah, porque na verdade a gente fica muito triste em falar isso, é porque o jovem ele tem suas prioridades, né? Infelizmente, o jovem hoje ele tem é, a prioridade das coisas e não dele, que é nosso pai. Então, o jovem tem as suas prioridades. Então, por isso que o jovem não quer estar tanto à igreja, porque ele prefere estar numa roda de amigos, prefere fazendo outras coisas que não ser estar na casa de Deus, estar com seu ministério, presente com seu ministério. Então é porque ele tem outras prioridades e ele não entendeu que o suficiente para ele é estar com Jesus. Mas eu digo isso, mano, não é só em questão da igreja. Eu falo até em questão de você estar em casa, a vida que você está levando, aquilo que você está buscando, né? Você vê o que você está fazendo, né? Não é só simplesmente da igreja, mas é uma vida num contexto geral. Que conselho você pode dar para o jovem que não acredita na Bíblia, já que vivemos num mundo que não tem uma verdade absoluta? Olha, falar sobre verdade absoluta é porque, na verdade, as pessoas falam isso porque elas acreditam naquilo que convém ela, naquilo que não agride ela, naquilo que se beneficia ela. Então, eu vou acreditar a partir disso. E quando a gente fala sobre verdade absoluta, a Bíblia, a palavra do nosso Senhor, ela quebra esse pensamento. Né? Tipo, você, não posso, eu não vou escolher essa verdade porque a Bíblia diz contra isso. Então, tipo assim, eu vou escolher aquilo que me beneficia. E na palavra de Deus existe toda a verdade. A verdade é uma só, a verdade de Deus, né? Então, quando a gente vê a Bíblia ela contradiz muitas coisas que a gente acha, né? Muitas coisas que eu achava que é assim, e eu acredito que seja assim, a Bíblia vem e fala, não, não é assim, é desse jeito. Então aí a pessoa fala, não, não vou acreditar nisso, né? Então no mundo como a gente vive, cada um tem a sua verdade, é porque tem a verdade que convém. E qual é a verdade que sempre vai conver para nós? É a verdade da Bíblia, a verdade do nosso Pai. Bom, e como é que você tem vindo de se preparado para esse ministério? Olha, eu e a minha esposa, a gente sempre tem novas ideias, né? Buscando de Deus, sobre nosso ministério, sobre aquilo que realmente é bom para os nossos jovens. A gente sempre fala assim, que a gente sempre abraça a palavra, né? O que o jovem tem que ter como prioridade a palavra, mas a nosso maior, os planos é sempre fazer encontros diferentes, né? Para agregar mais jovens, né? Retiros futuros, né? é, Momentos de adoração, né? Então, essas são as novas ideias que a gente tem futuramente, né? Momentos de contrair, trocar ideias, né? Ver pensamentos, né? Alinhar aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Ouvir o que cada um tem para falar, é o que eu digo, né? O jovem, ele tem muita ideia boa, muita coisa legal, né? Então, assim, a gente sempre quer ouvir os jovens, né? Então, essas são as ideias, porque os jovens, ele sabe o caminho também, né? Como a gente deve fazer as coisas legais, as coisas que preenche também o coração, não só de momento, mas, né, porque Deus, ele dá essa facilidade pra gente, né, de trabalhar de diversas formas, né, e o jovem, ele tem essa ideia também. Bom, Ricardo, você quer dar algum conselho pro público de casa? Olha, meu maior conselho para todos aqueles que estão nos assistindo é que Jesus, ele é o suficiente de tudo, né, é, Jesus vai falar na palavra dele que felizes são os miseráveis de coração, né? E quando a gente fala assim, os miseráveis de coração, né? No original vai dizer que são os mendigos, né? Mas não tá falando só simplesmente pela condição de vida, né? Que ele está vivendo, mas pela condição que ele sabe que ele está, que ele nem é merecedor, que ele não merece nada, mas ele precisa de algo, ele precisa de ajuda. Então, o maior conselho é que nós possamos ver Deus e sabemos que nós não merecemos nada, nós não temos nada,
mas nós precisamos dele a todo momento, nós precisamos do seu Filho amado sobre nossas vidas, né? Que o Jesus ele possa fazer parte das nossas vidas, porque a gente não merece nada. Quem merece tudo é Ele, então a gente precisa entender isso, que Jesus merece tudo. E a gente tem dado tão pouco para Ele, a gente tem vivido tão pouco para Ele, né? Então, assim, é sobre tudo que a gente tem, né, a gente dá para Ele. Bom, que pena que agora o nosso tempo acabou. Mas você gostou da sua entrevista de hoje? Ah, eu amei, Manu. Eu fico muito feliz, né? Muito honrado, né? Com esse belo convite, com o trabalho, né, que você tem feito, né? Você tão nova, mas já está fazendo ali, com certeza, essa mensagem vai alcançar muitas pessoas, né? Essa é uma atitude linda que Jesus já tem colocado no seu coração. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. E quero agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida, né? E que possa ser um trabalho muito evolutivo, né? Que Deus possa fazer presente todo momento aqui. Eu estou muito feliz, né? Também trago a palavra da minha esposa também, que está muito feliz com tudo isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e que possa progredir esse trabalho. Uma ótima semana pra você e tchau, Ricardo. Tchau. E pra você aí de casa, não se esqueça de se inscrever, seguir a gente nas redes vizinhas e todo sábado à noite tem a reunião de jovens. Venha conhecer. Obrigado, gente. Fica na paz. Deus abençoe.